gravação também. Então, minha primeira pergunta, eu vou fazer 4 perguntas para o Weber, e depois já vou abrir aqui para o nosso público, e perguntando, nós também já tivemos perguntas que foram enviadas antes, tá? E quem quiser enviar alguma pergunta, pode escrever ela aqui no chat, e daí eu vou lendo ela para o Weber. Então, a minha primeira pergunta é pedir para você brevemente se apresentar e dar uma explicação geral do que foi o mercado aprovado, tal. Sei que tem vários especialistas aqui que já têm essa explicação, mas para a gente fazer um catch-up, e daí, na próxima pergunta, eu já emendo perguntas mais específicas. Então, Weber, por favor, se você pudesse se apresentar e dar uma apresentação geral do contexto, né, e o projeto que foi aprovado no Congresso. Obrigado, Arthur. Agradeço pela presença de todos vocês que estão conosco nesse diálogo e na construção de um processo para descarbonização da economia, para que a gente possa cada vez mais ocupar um papel de destaque nesse assunto, que é da interface entre uma transição econômica e uma transição econômica que nos permita reduzir as nossas emissões, o nosso consumo, principalmente de combustíveis fósseis. Para dar esse contexto do que está acontecendo no Brasil, especialmente no que a gente chama do PL 182 de 2024, é importante a gente colocar esse PL dentro de um contexto, de uma linha de tempo. Eu queria só fazer aqui um primeiro comentário. Seria muito ambicioso da minha parte tentar, com profundidade, e nesse pouco tempo que a gente tem, eu conseguir ter a granularidade e a especificidade de cada um dos setores, de cada um dos temas que esse projeto afeta, porque ele afeta toda a economia brasileira. E por isso, eu não tenho a competência e tão pouco tempo para que a gente possa abordar com a necessária profundidade esse assunto que é técnico do ponto de vista da ciência e técnico do ponto de vista de políticas, como bem disse o Arthur. Então, só para a gente dar esse contexto, é importante fazer essa primeira observação. É lógico que a gente pode aprofundar em alguns temas que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. Eu, particularmente, nas últimas décadas, eu tive o privilégio de estar em Kyoto, quando praticamente a gente começa essa discussão. Na verdade, a gente começa a discussão em 92, quando aqui no Brasil foi aberta para assinatura a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. Essa convenção, ela se reúne, os corpos dessa convenção, que são chamados as partes, em reuniões periódicas. A primeira, mais relevante para esse assunto que nós estamos tratando, foi a COP de Kyoto, que começou a tratar essa discussão de cotas. Então, vamos falar aqui de cotas, ou permissões. E essas permissões foram dadas para emissão de gases de efeito estufa em 2 blocos. Os blocos dos países que tinham obrigações históricas maiores, que eram chamados do anexo 1, e todo o resto do mundo que não tinham essas obrigações. Essa separação é a base que vem hoje no nosso PL, né? Então, ele começa lá atrás, porque é um princípio que a gente chama do poluidor-pagador, né? Ou seja, você emite permissões para você soltar alguma coisa ou emitir gases de efeito estufa. E aquilo que você tem uma permissão e você reduz, você pode vender no mercado, e aquilo que você emite a mais, você tem que ir no mercado para comprar. Isso cria um instrumento econômico. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, a gente está criando um instrumento econômico com esse PL para valorizar esse ativo que é uma molécula de carbono. Então, o PL, ele nasce com esse intuito de criar um instrumento econômico e regular grande parte desse comércio de emissões.
o PL não é do mercado de carbono, e sim da criação de um sistema brasileiro de comércio de emissões. Então, é bom a gente falar sobre isso, né? Porque o mercado, a gente separa o mercado em dois blocos. O bloco do mercado voluntário e o bloco do mercado regulado, que agora a gente vai ter, uma vez que o presidente assine esse PL. Ele não assinou ainda. Então, só para a gente dar esse contexto, a gente tem dois, praticamente, mercados. O mercado voluntário, que a gente operava até pouco tempo atrás, e tinha um grupo de projetos, uma tipologia de projetos, e agora, com a criação desse Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, a gente tem e começa a ter um mercado regulado, que vai não operacionalizar esse mercado voluntário, mas traz o mercado voluntário para perto desse mercado regulado. Então, ele define as regras de comercialização dos créditos que estão no mercado voluntário, que vão dialogar com as cotas de emissão ou de redução de emissão que vão ser geradas pelo mercado regulado. Então, essas são as duas grandes separações, ou os grandes temas que esse sistema brasileiro de comércio de emissões traz. Outro assunto, né? Então, é importante a gente estar falando de alguns termos técnicos, a gente está falando de algumas taxonomias. Então, a gente falou da taxonomia do crédito que está no mercado regulado, e das cotas, ou chamados de permissões. No mercado regulado agora, pela criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, a gente não designa setores econômicos, e sim volumes de emissões que são emitidas por determinadas áreas, segmentos, sem mencionar nomes. Ou seja, aquelas atividades econômicas que emitem acima de 10 mil toneladas de carbono equivalente por ano são obrigadas a fazerem os seus inventários dos gases de efeito estufa. Se você está num segmento superior e emite acima de 25 mil toneladas por ano, você entra nesse mercado de cotas, ou seja, num regime que a gente chama de cap and trade, né? Ou seja, de limites e de comércio. Então, esse é o grande marco, esse é o grande tema que esse sistema brasileiro de comércio de emissões vai começar a regular. Então, a gente vai ter a regulação de como vai funcionar esse conceito, que já vem de mais de 30 anos, depois veio em Kyoto, que eram os países, e que está dentro, importante mencionar, dentro do Protocolo de Paris, que é uma outra COP importante, dentro especialmente de um artigo específico na COP de Paris. Ou seja, ao criar uma legislação nacional, o Brasil começa a dialogar efetivamente com os marcos regulatórios globais, que estão dentro da Convenção do Clima, que está dentro aonde o Protocolo de Paris está inserido, e, portanto, torna o que a gente chama de contribuição nacional designada, chamadas NDCs, a gente começa a quantificar essas NDCs e informar para o secretariado da convenção de forma organizada, de forma regulada. Então, eu espero ter deixado claro, então, esse quadro maior, e essa é uma legislação muito importante para nós e muito esperada pelo mercado. Weber, a gente já tem duas perguntas no chat que dizem respeito ao funcionamento do mercado. Antes da gente entrar nelas, e eu vou entrar, tá, Felipe, Bruna, eu queria fazer uma pergunta antes, que é do tempo, desse cronograma de implementação e governança. Então, beleza, o projeto surgiu, a gente vai comentar das especificidades do projeto, mas antes da gente chegar nas especificidades, como é que é esse regime de implementação temporal? O Lula, né, ele tem 15 dias úteis para sancionar o projeto, então ele ainda está dentro do prazo, né, do primeiro prazo que ele tem. Digamos que se ele sancione amanhã, como é que se dá esse cronograma de implementação a partir daí?
Se não houver nenhuma modificação, o que o PL prevê são etapas de regulamentação desse PL, ou seja, precisa aterrissar esse PL de forma prática, definir as regras. Ainda todas essas regras não estão claras, você tem apenas um grande guarda-chuva de temas. Então, você tem um prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses. Então, o Brasil o Congresso vai estar discutindo com a sociedade civil, com os atores, por isso que é importante a sociedade civil estar consciente dos impactos positivos e possíveis impactos negativos que essa legislação possa ter, e vai ter 12 meses para consultas públicas, para discussão, para regulamentar essa legislação, que é o segundo passo, ela não está regulamentada ainda, prorrogável por mais 12. Quando que ela deve entrar em vigor? Essa regulamentação é uma competência do Poder Executivo. É uma competência do Poder Executivo. E Executivo e Legislativo, né? Porque vai passar pela Câmara, vai ser um diálogo. Eu acho que é um diálogo entre vários atores. Lógico, no final é o Executivo, mas é um diálogo. Então, até os atores da sociedade civil organizada, a forma como que vai ser, provavelmente vão ser por consultas públicas, vão ter vários momentos de interação, porque isso é uma discussão técnica e política, como você bem disse anteriormente. Legal. E a outra parte da pergunta, eu não sei se você fez, mas para lembrar... A governança. Não, a governança é outro aspecto. Agora, essa linha do tempo, a gente vai ter 12 meses para regulamentar, possível de prorrogação por mais 12 meses, e quando que isso vai entrar em vigor? Provavelmente nos próximos 5 anos, né? Ou seja, esses 2 anos de regulamentar e mais 3 ou 2 para que as empresas se adequem. Então, nós estamos falando aqui num horizonte de aproximadamente 5 anos, ou seja, daria tempo para a gente se planejar, fazer o nosso trabalho de casa, fazer os nossos inventários, porque isso, independente do segmento econômico, as empresas vão ter que fazer os seus inventários, sendo incluída ou não nesse PL, né? Então, depois a gente fala um pouco sobre isso, qual o setor que não foi incluído e como isso vai funcionar. Sobre a governança, Arthur, isso é um tema super importante. Tem um capítulo específico dentro do projeto de lei sobre a governança. A governança, e é interessante, né, outra questão do PL. O PL, ele não nasce sozinho, ele nasce, inclusive, a partir das interações que a gente já tinha com o que a gente chama com a Política Nacional de Mudanças Climáticas, né? Essa Política Nacional de 2009, o Brasil é pioneiro nisso. Então, ele dialoga também com a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que obriga o país a fazer o seu inventário nacional de mudança dos gases de efeito estufa. A gente já faz isso, só que já faz isso por grandes setores. Então, a gente já tem esse inventário nacional dos gases de efeito estufa sendo documentado há pelo menos uma década, mais de uma década, de 2009, mas os inventários começaram a surgir alguns anos posteriores. Então, a gente tem quase 10 anos de acúmulo de dados. Então, a gente já tem uma série histórica, especialmente para quem trabalha com dados, muito relevante sobre os segmentos da economia que mais emitem, quais são os potenciais segmentos e quais são as áreas onde a gente pode alavancar projetos de carbono. Então, a gente já tem um histórico disso dentro da Política Nacional de Mudanças Climáticas de 2009. Então, dentro desse contexto, a gente tem, inclusive, que dialoga bastante com essa política, o Comitê Interministerial sobre Mudanças Climáticas. Esse comitê é um dos atores dessa governança. O segundo, que é o Comitê Interministerial. Então, é um conjunto de vários ministérios que fazem parte desse comitê. Abaixo disso, ao lado, a gente não sabe como que vai ser, né? Porque, na verdade, o comitê é como se fosse um conselho de uma empresa. Ele delibera, mas ele não normatiza. Quem vai normatizar vai ser esse órgão gestor, que é um outro ator que está ali na governança. Esse órgão gestor, o papel, suas funções ainda não estão definidas, mas qualquer órgão gestor, ele operacionaliza, ele normatiza,
ele regula, então esse é um órgão gestor. A gente não sabe se ele vai ter um papel parecido com a ANEEL, com outras agências reguladoras, mas ele é um órgão de normas, de normas. E a Ele vai base... ser um órgão, ele vai ser um órgão independente, isso já está definido, não vai ser uma competência da ANEEL ou de qualquer, vai ser um órgão específico para isso. Exatamente, vai ser um órgão independente que vai ser o gestor desse sistema brasileiro de comércio de emissões. Lógico, vai ter o pessoal do Ministério da Fazenda, Ministério de Ciência e Tecnologia, pode ter gente ali dentro, mas ninguém sabe como que vai ser. A gente tem a comissão interministerial, vai ter um órgão gestor, e embaixo vai ter um comitê técnico permanente, né, que a gente chama, um comitê técnico consultivo permanente. Então, são esses 3 blocos que são os blocos básicos da governança desse PL, né? Da verdade, não é do PL, mas do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Eu estou vendo que tem algumas perguntas, né, que tem alguns estados que já têm políticas estaduais mais específicas, com granularidades mais específicas. E aí vai ser como que os estados vão dialogar com essa política nacional. Ali dentro também tem provisão para fazer isso, né? Tem provisões para a gente fazer o diálogo das políticas municipais, estaduais, com a política federal agora que a gente tem do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, para evitar vários problemas, né, como double accounting, vários outros sistemas aí. Que houve uma pergunta aqui no chatzinho. Então, não sei se ficou claro, né? Então, a gente tem o comitê interministerial, a gente vai ter um órgão gestor e a gente vai ter um comitê técnico consultivo permanente, que é trazer a ciência, os segmentos ali onde vai ter o assento da iniciativa privada, da academia, das ONGs, que vão estar com assento para discutir, trazer as suas demandas no Comitê Técnico Consultivo Permanente. Então, esse é um pouco da governança do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, Arthur. E esses comitês vão ir sendo criados, e na medida que eles vão sendo criados, eles vão dando definições, vão dando... isso vai demorar, então, 12 meses, prorrogável por mais 12, e depois disso ainda provavelmente vai ter um tempo, né, de adaptação. Então, esse é mais ou menos o time frame com esses 3 órgãos já definidos. Acho que é legal dizer, né, Weber, que vai ter, acho que, uma influência muito grande do Ministério da Fazenda, né? O Ministério do Meio Ambiente, claro que tem um protagonismo, mas o Ministério da Fazenda, ele está também bem empoderado. Faz sentido, né? Porque é um sistema brasileiro de comércio, no fundo. De emissões, mas é um comércio. A gente criou um instrumento econômico, então é lógico, então o Banco Central, inclusive a DIP sabe, a gente sabe muito bem que o Banco Central já tem uma instrução normativa há mais de 3 anos que obriga os bancos, o setor financeiro, a identificar o impacto do capital que aloca nas mudanças climáticas. Então, é um conjunto de ações que o Brasil está tendo e com protagonismo há muito tempo para quantificar o impacto do capital nas mudanças climáticas. Então, isso vai dialogar. Agora, uma outra coisa que é importante ressaltar, já que você trouxe o tema desse instrumento econômico, é que no mercado voluntário a gente não conseguia comercializar os créditos em bolsa. Esse Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões vai permitir abrir uma janela para que esses créditos possam ser comercializados em bolsa e serem computados e utilizados pelas empresas que vão estar no regime regulado. Então, tem um diálogo do mercado voluntário com o mercado regulado a partir dessa possibilidade da interoperacionalização do que vem do mercado regulado, que vai dialogar com as demandas de quem precisa comprar essas cotas, que depois são créditos que vão virar cotas, né? Então, vai ter esse diálogo. Então, isso é muito importante, porque vai dar, inclusive, transparência e escala para aqueles projetos do mercado voluntário. Então, isso é uma coisa muito relevante que esse PL trouxe, porque cria cria um instrumento econômico mesmo, né? Está valorizando e está valorando aquele ativo, né? Então, isso é muito importante. Outro comentário. Mas eu já tenho um projeto que é no mercado voluntário, e ele é um projeto
já existente, tudo isso, ele vai valer, eu já tenho, ele está em andamento, ele tem uma duração de 15, 20, 30 anos. Ele vai valer, vou conseguir migrar para o mercado regulado? Todas essas regras mais específicas e detalhadas e volumes que vão migrar do mercado voluntário para o regulado vão ser definidas nessa regulamentação dessa lei. A gente não tem essa resposta, mas vai ter um volume. Não é tudo que vai vir do mercado voluntário vai migrar para o regulado. Então, isso vai ser discutido, né? Qual o volume, Legal. quais as tipologias de projetos que vão conseguir migrar. Weber, avançando um pouquinho na pauta, puxando aqui a pergunta da Bruna e do Felipe, né, que são perguntas bem relacionadas uma com a outra, que é essa questão dos limites organizacionais, né? Assim que o projeto saiu, quando você lê, né, o texto da lei, não fica claro se esses limites de 10 ou de 25, eles são para unidades operacionais ou para o grupo econômico, né? Então, para explicar aqui para todo mundo, imagina que eu tenho uma empresa que tenha 3 plantas, e cada planta emite 7, né? A pergunta é, eu estou ou não estou obrigado? Numa interpretação, eu posso dizer que eu não estou obrigado, porque eu tenho 3 plantas que emitem 7, 7 é menor que 10, então eu não emito. Por outra interpretação, 7 vezes 3, 21, a minha holding emite 21. Então, por uma outra interpretação, eu estou obrigado a reportar. Eu te faço essa pergunta, como é que está o andamento dessas interpretações, se já tem alguma definição nesse sentido, ou se esse é um ponto que realmente ainda está em aberto? Esse é um ponto que está em aberto, porque isso é parte da definição dessas taxonomias, né, da qualificação do que é grupo econômico, que é um CNPJ, um CPF. Lembrando que isso vale para CPF e CNPJ. Então, se tem alguém que tem um CPF que emite essa quantidade, ele também está obrigado. Isso não é atributo só das empresas, né? Então, é CPF, então pessoa física e pessoa jurídica. Agora, muitas atividades econômicas em grupos estabelecidos ou corporações, elas têm diferentes CNPJs. Agora, essa atribuição desse limite de 10 mil ou 25 mil precisa ser muito melhor esclarecida quando esse PL for regulamentado. Isso não está claro. Ali, quem faz essa leitura, especialmente quem trabalha com esse assunto do ponto de vista jurídico, ali tem interpretação não muito clara. E depois a gente pode trazer um outro assunto que é importante, que não tem uma interpretação muito clara, mas a leitura é que isso, pelo menos a leitura de alguns atores e quem a gente tem conversado, é que isso deva valer para o grupo econômico. Então, assim, não está definido, mas a leitura, e eu também já tive essa leitura, Weber, de especialistas que eu converso, é essa mesma, que vale para o grupo econômico. Então, se eu tenho 3 unidades de 7 mil, eu estou dentro porque eu emito 21. Exatamente. Mas isso a gente está falando pode ser para o grupo econômico. Eu não posso afirmar com certeza, porque isso não está regulamentado, né? Eu seria leviano em falar uma coisa que não está regulamentada ainda. Eu tenho também essa interpretação, Weber, por conversa que eu tive, e por um motivo lógico também. Existem muitas empresas, inclusive algumas empresas que são clientes da DIP, que têm 80 mil de pegada, 90 mil de pegada, grandes empresas, grandes emissores, mas pela própria estruturação jurídica, elas às vezes têm um CNPJ por estado, por exemplo, ou às vezes, por conta do modelo econômico dela, um CNPJ por município. Então, você olha a emissão, né, por CNPJ, ele é muito pequeno, porque o cara tem, por exemplo, uma unidade, uma empresa de transporte, uma empresa de ônibus, local, unidade ali por município, mas ela é, sei lá, a terceira maior emissora do seu segmento.
E daí seria muito incoerente, né, que o terceiro maior emissor do segmento não seja obrigado e o quarto, quinto, sexto, sétimo, 18º seja, por uma mera questão da organização jurídica, né? Seria, assim, no mínimo curioso, né? Que dependendo de como eu organizo a minha parte jurídica, eu pago de um jeito ou pago de outro. Então, claro que isso não é sem precedentes, né? Para quem conhece lucro presumido e lucro real, sabe que às vezes as empresas elas fracionam a sua operação para conseguir manter a empresa no presumido, mas a própria Receita Federal tem alguns entendimentos de quando isso pode e de quando isso não pode ser feito. A Receita Federal, por exemplo, interpreta se é uma mesma atividade econômica, você não pode fazer esse fracionamento. Mesmo que você faça ele do ponto de vista cartorial, na hora de pagar o imposto, você não vai ter esse benefício. Então, o ponto é esse, né? Seria incongruente com o que a gente, com a lógica do mercado e com o que a gente sabe que funciona em outros mercados funcionar de outra maneira. O Felipe trouxe essa pergunta, né? Porque tem algumas empresas que têm razão social e objetivos econômicos distintos, né? E aí, como que você faz isso e concilia no grupo econômico? Né? Talvez aí tenha uma interpretação, né? Talvez quando for uma mesma atividade econômica seja o grupo, quando forem atividades econômicas distintas é por atividade. Mas, como você bem falou, né, Weber, isso não está regulamentado. Então, o que a gente está fazendo aqui é especulando. Né? Exatamente. Infelizmente, a gente não consegue cravar que vai ser desse jeito ou não. Eu acho que são interpretações. E pelo menos, quem trabalha com jurídico ou vai dar bastante trabalho para os jurídicos das empresas e eu acho que a gente vai ter uma enxurrada de questionamentos no Supremo. Isso vai ser inevitável, porque vão ter várias interpretações, né? Acho que até aqui o grandparenting, o conceito aqui que o Ricardo trouxe, né? Em outras jurisdições, como que eu vou trazer de um lugar para o outro, e tem vários outros aspectos que são importantes no que ele traz, aqui na observação dele, que é a forma com que a gente vai dialogar com o que a gente chama de... É um termo em inglês, né? Mas só para você... é chamado de ítimo, né? Que é aquilo que você consegue transferir internacionalmente, né? Os resultados da mitigação. Porque aí a gente consegue transferir, não só por conta do Protocolo de Paris, mas o que esse sistema brasileiro de emissões vai permitir que os certificados de redução, que são cotas do Brasil, se comuniquem com o mercado internacional. Então, vai ser um outro aspecto importante disso, da discussão, não só de grupos econômicos no Brasil, mas grupos econômicos que estão sediados em outras partes do mundo. Então, traz uma complexidade muito grande, né? Isso tem uma provisão no projeto nesse PL, que prevê, e é muito necessário essa regulamentação, que é o que está acontecendo hoje entre os países da União Europeia, né? Cada um adota legislações específicas, mas elas não são totalmente 100% compatíveis, apesar de você ter um guarda-chuva da União Europeia que trata do regime de redução de emissão dentro do Green Deal europeu. E aí depois, como que vai ser o comércio entre países ou entre empresas, entre países, né? Tem essa provisão dentro do que a gente chama de ítimo, né? Que são as transferências internacionais dos resultados das emissões, ou seja, dos projetos desenvolvidos no Brasil, que são essas cotas, e depois, se for crédito, o crédito que transformado no mercado regulado, que tem que fazer parte também da contabilidade do país, das NDCs do Brasil. É o que está saindo do país, né? Então, o Brasil está contribuindo com outro país. É uma complexidade muito interessante, desafiadora, e que vai exigir novas interpretações, novos profissionais trabalhando com isso. Esse é um desafio bem interessante que a gente vai ter, que é o diálogo
desse sistema brasileiro com o diálogo do sistema organizado e que vem do Protocolo de Paris. Não sei se ficou claro, né? Porque a complexidade desse PL não é tão trivial aqui como eu comecei a falar meia hora atrás, né? E tudo isso vai ter que vir na regulamentação, e talvez, inclusive, existam coisas que fujam da regulamentação e vai ser decidido no Supremo. Então, assim, pode ser que a regulamentação, né, Weber, dando o exemplo, ele defina, não, o grupo econômico tem que reportar junto, mas daí algum advogado pode fazer a tese, que acho que foi o Felipe que fez. Não, mas eu tenho um grupo econômico, mas são atividades distintas, eu tenho que reportar separado. Para onde que isso vai parar? Na justiça. No final do dia vai... Uma engenharia contábil, tributária, complexa. A gente sabe que os ativos econômicos vão ser taxados como no imposto de renda, né? Vai ser um ativo financeiro. Isso vai ser regulado como um ativo financeiro. Então, não é serviço, é um ativo financeiro. E aí já tem algumas regras pré-estabelecidas. Alguns detalhes vão ser refinados, claro, vários detalhes vão ser refinados na regulamentação dessa lei, mas é um ativo econômico, né? Weber, caminhando um pouco para frente, já pegando uma pergunta do Nicolas Rodrigues e do André Braga, que são perguntas similares, que é a questão das auditorias e das acreditações e das certificadoras. Eu gostaria que você explorasse um pouco esse tema à luz do PL, como é que vai ficar a situação tanto das certificadoras do mercado voluntário, né, que certificam dentro do Verra, tal, tudo mais, e também o papel das empresas de auditoria e acreditação dentro do PL, em dizer que o inventário é ele mesmo, né? Ou se eu vou poder fazer um inventário dentro de casa, caseiro, e reportar. Como é que vai ser o papel, tanto do lado das certificadoras como desses acreditadores? Essa pergunta é uma pergunta super relevante, né? Isso é um pouco do desafio que todos nós que operávamos no mercado voluntário até então tínhamos, né? Porque eram poucas certificadoras internacionais e com regras e metodologias, especialmente metodologias não tropicalizadas. Esse foi o grande desafio nosso, que eram poucas aceitas pelo mercado e as regras definidas, chamadas de metodologias, eram metodologias pouco customizadas para as condições do Brasil. Não que a gente precise ter metodologias que sejam toda vez checada, validada, sendo customizada caso a caso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que tinha um represamento desse mercado no mercado voluntário por conta das certificadoras. O que acontece hoje com a criação do sistema brasileiro? Ela definiu 3 grandes atores principais. Aquele que gera o projeto, o originador do projeto, quem gera o projeto, que vai ter a titularidade e a posse desse crédito ou do certificado de remoção que vai virar uma cota. Crédito, de novo, mercado voluntário. Esse certificado de remoção é aquela cota que eu vou comercializar no regime de cap and trade. Então, isso é o gerador. Aí tem o desenvolvedor do projeto. Quem que é o desenvolvedor? A Plan-C é um desenvolvedor de projetos. A gente faz projetos. A gente escreve, desenha, ajuda nos inventários. Então, tem um desenvolvedor de projeto. E vai ter o certificador do projeto. Ou alguém que vai desenvolver esses programas de redução de emissões, mas são certificadores. O que acontece? Quando a gente tem esse órgão que vai conciliar tudo isso, que é o órgão fundamental, que é o órgão gestor, é esse órgão da governança, que vai receber os cadastros. Então, quem quiser entrar nesse sistema brasileiro de comércio de emissões tem que estar cadastrado
junto ao sistema brasileiro, junto a esse órgão gestor. Eu tenho que me cadastrar como quê? Como gerador de projeto, como desenvolvedor ou um certificador. Ou eu posso, como desenvolvedor, aqui no nosso caso, submeter metodologias. Essas metodologias podem ou não ser as metodologias que já são adotadas no mercado voluntário. O que eu quero dizer? Se eu desenvolver uma metodologia específica que não está coberta por alguma certificadora, a autoridade, essa autoridade nacional, esse órgão gestor, pode ser aquela que vai validar ou vai aceitar essa metodologia, Arthur. Não sei se ficou claro. Ou seja, a gente vai destravar um pouco essa nossa dependência das certificadoras, especialmente de metodologias que a gente eu vou poder abrir, por exemplo, uma certificadora nacional, ou vou poder, por exemplo, no plano de descarbonização, né, para quem está aqui de empresa maior, sabe que o SBTi não concorda com o biocombustível como uma estratégia de descarbonização. Eu vou poder fazer o meu plano, submeter e dizer, não, estou emitindo menos porque é biocombustível. Se alguma certificadora nacional surgir e for para esse órgão e for autorizado, vai estar válido. É isso, Weber? Isso é um pouco da minha interpretação de como isso vai funcionar, como está descrito hoje, né? Ou seja, mas vamos separar, uma coisa é a metodologia e a outra é o ato de certificar o projeto, né? E depois isso nada impede que depois você vai ter uma certificadora que vai ser responsável ou vai ter um certo domínio de algumas metodologias. Mas isso não implica que quem faz a metodologia precisa ser uma certificadora. Hoje a gente tem uma certificadora... Pode ser a academia, por exemplo, exato, pode ser uma empresa. Um centro de excelência, ou a Embrapa pode submeter uma metodologia específica para medir carbono no leite, ou a produção de carbono na pecuária, ou uma outra entidade de classe, um órgão de classe, a CNI... Isso Weber... Você está comentando muito do lado do crédito. E do lado da mensuração da empresa, do inventário corporativo, como é que vai funcionar para as auditorias e para as empresas como a DIP, que fazem inventário? E para a própria empresa também, se ela, por exemplo, não quero contratar ninguém, quero fazer dentro de casa, isso vai ser possível, não vai? Como é que vai funcionar? A minha interpretação é claro que isso vai ser regulamentado de novo. Eu estou aqui pisando em ovos, tomando cuidado para não cravar nada, porque tem várias coisas que precisam ser melhor clarificadas. Mas, assim, a gente não vai fugir do GHG Protocol, que a gente chama de GHG Protocol. Dificilmente, porque é uma metodologia aceita globalmente, ela trata dos escopos 1, 2, 3. Até então, a gente não abordava tanta coisa que acontecia na nossa cadeia de valor, que é o escopo 3, mas a minha interpretação é que se as empresas quiserem fazer independentemente de uma empresa especializada os seus inventários de gás de efeito estufa, eu acho que ela não vai fugir de usar o GHG Protocol. Então, vamos imaginar que é a metodologia universalmente aceita. Aí depois, se ela tem credibilidade para ela fazer isso, ou tem competência técnica, desculpa, para fazer isso, e depois quer submeter essas métricas para serem validadas, vai ter que passar por um processo de uma terceira parte, de uma auditoria, para verificar esses números. Não tem como fugir disso, né? Porque você não pode auditar os seus números, isso é uma regra contábil, você sabe bem disso, né? Você precisa ter uma terceira parte que vai auditar os seus números, mesmo que você tenha um grupo de auditoria muito bom, mas você vai ter que ter essas empresas que vão ter esse papel, né? E outro aspecto importante é que a gente vai continuar no que a gente chama de monitorar, reportar e verificar. Você tem essas 3 etapas que acompanham o ciclo do projeto. Isso tem essa provisão também na lei, que é parte de um regime, dos regimes de obtenção, seja de um crédito ou de uma cota. Você vai ter que ter o acompanhamento disso periódico, ao longo do ciclo do seu projeto. Eu posso ter um projeto de 5 anos, 10 anos, 20 anos,
30 anos, 40 anos, 50 anos. Antes antes a gente chamava dos créditos, né, serem enterrados, agora a gente vai ter que falar de ciclos das cotas, que são permissões. Essas permissões elas vão ter validade temporal. Quanto que vai ser a validade temporal? Isso vai ser definido pela regulamentação e eu entendo que vai ter um recorte por setor econômico em função da tipologia de projetos. Alguns comentários importantes, né, no preâmbulo da lei ali, o que está envolvido, quais são as atividades, né? Então, vários assuntos que a gente não abordava, ou temas e oportunidades, por exemplo, com reciclagem, o tema da economia circular está lá dentro, os temas do próprio carbono no solo, você vai poder submeter projetos com carbono no solo, ou seja, originar projetos que a gente nem estava falando, aqueles dos ativos energéticos, do reaproveitamento de resíduos. Tudo isso vai começar a ser viabilizado, uma vez que a gente pare de depender do VR e possa fazer isso aqui no Brasil. Weber, avançando um pouquinho, a gente está com 13 minutos ainda e tem bastante tema para cobrir. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a taxonomia setorial e a questão do agro, da agro e suas cadeias, o que é cadeia do agro, o que não é. Mas antes de te passar o bastão, eu queria fazer um comentário que a Duda, Maria Eduarda, né, que é especialista jurídica dentro da Plancy, me fez um comentário que ela ouviu um contra-rumor no setor. Eu estava dentro da mesma linha do Weber, né, que valeria por grupo econômico, mas parece que está tendo uma conversa agora com, inclusive, protesto de algumas organizações não governamentais, né, do setor, que está se fazendo um lobby para essa contabilização ser por CNPJ. Então, não seria nem por unidade, né? Se eu tenho um CNPJ com 3 unidades, tudo vai contar só uma só. Mas se eu tenho uma holding com 3 CNPJ, se daria por CNPJ. Então, assim, dando um exemplo, né? Imagina que eu sou um empresário. Se eu tenho cada planta num CNPJ, e cada planta é 7, e são CNPJs matriz diferentes, eu não vou estar no mercado regulado. Se eu sou o mesmo empresário, tenho um CNPJ matriz e são 3 filiais, daí eu entraria no mercado regulado, porque dá 21. Então, uma holding com CNPJs filiais, tudo bem, entraria, mas você não considera que uma pessoa física com 3 CNPJs não entraria, o que daria uma possibilidade de dar uma driblada no mercado, porque eu poderia, por exemplo, por ser um medo de estar no mercado regulado, pego parte da minha operação, vendo para um terceiro, por exemplo, já ficaria fora. Mas só fazer esse comentário e, assim, perceber como é sutil, né? Porque tem vários níveis que um grupo econômico pode existir. Pode ser um empresário com 3 CNPJs, pode ser uma CNPJ holding, pode ser uma operação comum, mas com sócios diferentes, né? A gente vê isso na discussão tributária da cana, né? De cogeração de energia, a gente vê essa discussão. Muitas vezes as usinas de cana, elas vendem a operação de energia ou adicionam um sócio para desconfigurar como um grupo econômico só. Então, vai ter muita analogia, talvez, com o tema do lucro real e do presumido, essas barreiras. Isso é uma discussão que está sendo tendo. Mas, Weber, desculpa, se você puder comentar sobre a taxonomia e se o agro entra, não entra. Depois tem pergunta ainda do Gabriel, da Maria, da Janaína para responder, mas passo. Assim, esse é um tema que é o único, eu diria, segmento econômico que está nomeado no PL, né? O agro, vamos imaginar, a atividade agropecuária está nomeada claramente no PL, no artigo 1. E dentro do artigo 1, o parágrafo 2 exclui o que a gente chama de a produção primária agropecuária.
Então, ele exclui a produção primária agropecuária. Eu estou escolhendo as palavras porque é assim que está lá, produção primária agropecuária. Já no artigo, desculpa, no próprio artigo 1, no parágrafo 3, ele fala assim, a gente não considera as emissões indiretas que estão no escopo 3, basicamente, essa é a minha interpretação, ele não considera, ou seja, não considera as emissões indiretas, ou seja, do escopo 3. E aí dentro tem um parênteses, são as emissões indiretas da cadeia de suprimentos, que não está claro, né? Então, esse é o 3. Porém, no 4, ele fala assim, se você quiser computar suas emissões líquidas e fazer parte do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, você pode. Então, o que eu resumi com isso? O resumo desses 3 parágrafos dá uma ideia de como foi esse PL montado, como uma colcha de retalhos, né? Infelizmente, foi uma colcha de retalhos. É o melhor que a gente podia fazer dentro do tempo e da urgência que a gente teria e tem, por conta dos compromissos do país, inclusive para a gente demonstrar na COP30 o ano que vem que a gente avançou com esse assunto, mas é basicamente uma colcha de retalho, porque tem vários assuntos pendentes que a gente não aprofundou ou não clarificou, ou não esclareceu adequadamente. Em todo projeto de lei, vocês sabem, tem um glossário, uma definição de termos, né? E tem lá, depois do parágrafo 1, tem lá um bloco grande, várias páginas dos conceitos da taxonomia. Ali não explica, não tem o que é produção primária agropecuária. Se você tivesse definido o que é isso, ou seja, é da porteira para dentro, ou é só atividade primária de produção de grãos, de carne, de floresta plantada. Quando você fala assim, produção primária agropecuária, você está lendo a interpretação do censo do IBGE, ou você está lendo alguma interpretação de alguma outra coisa? Qual que é a definição que você tem? Não está claro isso. Então, se você me perguntar, a conclusão disso é assim, a produção primária agropecuária está excluída neste momento. A cadeia de suprimentos está incluída ou excluída? Eu não tenho a competência para dizer que ela está, não consigo ler, a gente já falou com os nossos advogados, com o resto da turma, que está operando no mercado, que a cadeia de suprimentos, eu vou dar um exemplo, a cadeia de máquinas, equipamentos, a cadeia de fertilizantes vai ser incluída. Nessa leitura, nessa minha leitura, ela está, mas não está, ela pode estar, mas ela... O problema são 2 indefinições, né? O que é produção primária? Então, por exemplo, eu tenho, para dar um exemplo concreto, né? Eu tenho uma usina que pega eucalipto e transforma em energia, ou talvez tenho uma fazenda que tem cana lá no meio, eu tenho a usina da cana dentro da fazenda. Até onde vai o primário? E acho que a segunda questão é o que é cadeia, né? Porque, a rigor, cadeia do agro pode ser tudo, né? Os contadores são cadeia do agro, né? Não, mas vamos olhar a definição técnica e algumas definições técnicas. O que é a produção primária? É a produção daquele insumo, daquele produto, né? Do insumo para alguma indústria. Então, é a soja para a indústria de óleo, é a soja para a indústria de nutrição animal, é a soja... Então, isso seria o primário. O que entra no primário para eu conseguir realizar aquele produto? É um fertilizante que vem de uma indústria. É o óleo diesel, é o trator que está operando aquela máquina, é alguém que traz um insumo biológico. Então, nessa interpretação, muito... dá múltiplas interpretações, é dúbia, não acho que está claro. Se a gente for ler isso sem profundidade, a cadeia de suprimentos está incluída. A cadeia de suprimentos. Agora, se todo mundo falar, eu faço parte dessa cadeia de suprimentos, e eu faço parte da produção primária,
eu sou integrante dessa produção primária, ou eu produzo o meu insumo internamente, ali tem uma outra questão dúbia, que é a unidade de produção, eu consigo produzir aquele negócio internamente. Nesse caso, quem produz fertilizante interno, e tem muita gente fazendo a produção de fertilizante interno, a produção interna não está computada. Então, agora, se ela vem de fora, pode estar computada. Tem várias questões de interpretação. Agora, qual que é a janela, que eu digo, de oportunidade para o agro? O agro não tem obrigatoriedade de reportar as suas emissões e nem entrar no sistema de cap and trade, ele não tem essa obrigatoriedade, mas ele pode originar créditos. Porque a gente tem uma aptidão muito grande de originar créditos de quê? De projetos de restauração florestal, de projetos e isso foi muito interessante. Ele está alinhado com o Código Florestal, ou seja, ele não estava claramente alinhado. Hoje, por esse PL, a gente consegue transformar aquele ativo biológico, reserva legal e APP, que era do Código Florestal, em um possível instrumento econômico. Eu consigo valorar aquilo e transformar. Aquilo não era permitido se não fosse em adicionalidade. Então, isso foi um grande avanço. Então, quem tem APP e reserva legal e tem atividades de restauração, ou atividades de agricultura de baixo carbono, atividades de recuperação de pastagem, integração lavoura, pecuária e floresta, que são algumas das tipologias que já estão no mercado voluntário, elas podem originar, elas podem serem computadas no regime do mercado regulado. Mas aí, Weber, uma pergunta, e eu vi que a gente acabou de... A sala acabou de ficar mais interessante, que a Maria Eduarda tá aqui com a gente também, Weber. Então, se você quiser complementar qualquer ponto, Maria, por favor, se sinta à vontade. Mas a pergunta que eu queria te fazer ainda no agro é o seguinte: imagina que eu quero originar créditos, eu sou do agro, eu quero originar créditos. Se eu quero originar um crédito ele ele tem que ter uma linha base e ele tem que também computar os custos de carbono daquele projeto. Então, eu entendo que tudo bem, o agro está de fora, mas se eu quiser vender um projeto dentro do mercado regulado, eu tenho que estar dentro também dos meus custos. Esse entendimento é correto? Não, assim, não é dos seus custos. Você tem que estar registrado no Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões. E, portanto, se você... essa é uma discussão muito interessante que nós estamos tendo aqui na Plantse. A gente está desenvolvendo, não uma calculadora de carbono, mas sim um scorecard de inovações. Porque a nossa tese aqui é que as inovações, especialmente as inovações tecnológicas e que são de baixo carbono, têm que ser valorizadas e valoradas. Ou seja, eu tenho uma máquina, essa máquina que era uma grande máquina que opera na agricultura, ela está utilizando um etanol, está deixando de utilizar diesel, e ela está utilizando inteligência artificial para movê-la dentro do talhão, para reduzir o seu caminhamento, o seu desperdício de tempo. Eu tenho uma tecnologia embarcada. Essa solução, ela tem que ser qualificada, então nós estamos desenvolvendo esse scorecard para qualificar isso. Eu estou usando um biológico, eu estou fixando muito mais nitrogênio no solo, eu estou trazendo vantagens do ponto de vista ambiental e de carbono para aquela produção daquela unidade de produção. E, portanto, eu consigo dialogar com o mercado regulado. Então, eu tenho, assim, ao mesmo tempo, que participar desse Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões para eu poder demonstrar que aquilo que eu estou fazendo pode ser monetizado. Então, não é um paradoxo, assim, eu estou fora, mas se eu quiser estar dentro, eu tenho que mostrar que eu estou fazendo algo além da linha de base do que aquele sistema de produção tem. Então, essa é uma discussão muito relevante, porque senão não vai ter, a gente não vai capturar essas oportunidades, que eu vou estar fora e não vou estar ofertando crédito. O Brasil é um país grande originador de créditos de carbono, especialmente dentro do que a gente chama Mas todo
todo crédito de carbono você tem que medir também o seu custo de carbono, também a sua linha base. Então, assim, acho que esse é o ponto principal. O agro está fora, mas ele não está tão fora porque ele pode fornecer os créditos, e a gente sabe que tem um interesse econômico por trás, só que para fornecer o crédito ele vai ter que mensurar. Então, na verdade, acho que foi dado ao agro o direito de ficar excluído. Assim, temporariamente. O produtor, a gente não sabe. A rigor, é verdade, temporariamente, mas a rigor, a atividade primária pode dizer, não quero saber disso, esquece, tudo bem. Só que se ele quiser participar de... a gente sabe que tem esse interesse, ele vai ter que estar dentro, e estando dentro ele vai ter que medir de todo modo. E aí, se a cadeia de suprimentos tiver a obrigação de reduzir as suas emissões, ela pode dialogar com quem originar o crédito no agro e falar assim, não, nós vamos ter essas cotas que são originadas e eu vou ter uma partição desse benefício. Isso porque, assim, quem que é o proprietário daquele crédito? É quem origina o crédito. Mas se tiver contratos entre quem origina e quem ajuda a originar, que é o fornecedor de um insumo, de um fertilizante de baixo impacto, ou fornecedor de um biológico, ou um fornecedor de... A cadeia de fornecimento, de modo geral, ela contribuiu com aquilo, eu acho que isso é alvo de contratos, e esses contratos você pode ter uma partição dessas cotas, dessas allowances, para que você consiga mitigar aquilo que você tem como obrigatoriedade de reduzir as suas emissões. E isso é onde tem oportunidade. E a gente precisa ser muito criativo desenhando esses projetos. E para isso, a gente tem que ter muita competência técnica, profundidade e dados para exatamente ter essa assertividade do que você está mexendo na linha de base, Arthur. E eu vou só terminar aqui alguns aspectos, você falou de alguns segmentos econômicos. Alguns segmentos econômicos, por exemplo, o Corsia, que é um sistema de controle de emissões do tráfego aéreo, né, das emissões do segmento de aviação. Hoje, uma das maiores demandas, e que era um segmento que a gente chamava de difícil a bater, porque era tecnicamente muito difícil e caro, era o segmento de combustíveis de aviação. O Brasil está liderando isso, né, especialmente com o que a gente chama de SAFs, né, não é sistema agroflorestal, mas são combustíveis de aviação, né, sustentáveis. O Brasil tem hoje várias rotas e caminhos, a gente tem um PL específico desses combustíveis do futuro, então o Brasil está nesse caminho de ajudar um regime que era paralelo, que era só entre as empresas do segmento aéreo. Um outro segmento que a gente tem um potencial muito, muito relevante é o transporte marítimo, né? O transporte marítimo, a gente tem um potencial absurdo de abater e descarbonizar o transporte marítimo a partir de redesenho de motores para usar combustíveis renováveis, etanol e outros combustíveis renováveis mais avançados. Então, a gente tem essas oportunidades que o Brasil origina parte desses elementos importantes para uma transição, para uma descarbonização. Esse PL vai resolver todos os nossos problemas? Não vai. Esse PL é o ideal? Não é o ideal, mas é o que a gente tem e é o que a gente precisa participar no próximo ano e no ano seguinte desses processos para ajudá-lo a parar essas arestas, essas dúvidas. É importante mostrar que o PL, apesar dele ele ter sido o possível, ele ainda está muito flexível, o PL ainda está maleável, então vai dar para puxar ao longo dos anos de um lado para o outro, e acho que vai ser muito importante, né, a participação de toda a sociedade. Pessoal, infelizmente, acabou o nosso tempo. Eu queria pedir, não sei se a Maria Eduarda está ainda na sala, se ela pudesse também dar um oi aqui, comentar se ela quiser alguma coisa do agro. E depois disso, Weber, pedir para você fazer as suas considerações finais, lembrando que está gravado, né? E que acredito que esse vai ser o primeiro de outros, né? Teremos ainda mais momentos à frente. Não sei, Maria Eduarda, se quer fazer alguma consideração, se não, Weber, considerações aqui. finais. Eu estou aqui, Arthur. Eu peço desculpas para não ligar a câmera, que eu estou em trânsito. Estou em São Paulo, bem pertinho de vocês, vim para o evento. Legal. Aqui.
consegui entrar, queria parabenizar, sempre um prazer ouvir vocês. Eu acho que uma das coisas que eu sempre gosto de deixar marcado sobre esse PL, que já foi abordado aqui por vocês, mas assim, de forma um pouco mais enxuta, é de que existem vários tipos de mercado de carbono, né? Não existe um mercado único. Então, esse PL, ele, de forma um pouco bagunçada e não direta, ele aborda todos os três. Ele trata do mercado internacional, que é via nossa NDC e via os mercados jurisdicionais, o que pode, de fato, afetar o agronegócio indiretamente também, principalmente se a gente está falando de como que as APPs, reservas legais das propriedades, vão ser abordadas e como os próprios estados vão regulamentar dentro das suas competências esses mercados jurisdicionais. E a gente também tem um mercado que, de fato, é esse cap and trade, que vão ser aqueles que vão ser afetados pelas empresas, que são as que estão dentro do escopo do PL, e que, de fato, vão ter que limitar suas emissões e fazer primeiro as transferências de crédito entre elas, para depois entrar o mercado voluntário, que é o que, de fato, você vai poder ter uma participação mais robusta do agronegócio de forma voluntária. Então, eu acho que isso é interessante de quando a gente está lendo o PL, a gente tem em mente esses diferentes tipos de mercado e esses diferentes tipos de instrumentos e diferentes tipos de órgãos regulamentadores e a intenção, porque o crédito carbono nada mais é do que um instrumento transitório para a gente ter uma economia de baixo carbono. Então, ter esses diferentes tipos de mercado em mente quando a gente lê o PL, quando a gente entende o objetivo geral dele, é muito relevante. Então, essa aí é uma contribuição que eu queria deixar e passo para o Weber fazer o encerramento. Obrigado, Duda, pelos comentários. Eu acho que é super importante, assim, de forma muito clara que você trouxe. A gente tem nesse Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, só para, eu acho, tentar arredondar isso, o que esse Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões traz, isso é muito interessante, muito válido. Ele abre a possibilidade do diálogo do mercado voluntário. Agora, quanto de crédito do mercado voluntário vai servir ou vai ser utilizado no mercado de cap and trade, a gente não sabe ainda. Vão ser 100 mil toneladas, 200 mil, 300 mil, vai ser por CNPJ, mas ele gera esse diálogo. E ele vai destravar, para mim, do meu lado, um lado positivo, ele destrava esse mercado voluntário também, que vai gerar uma migração desses créditos e vai permitir a comercialização disso em bolsa. Essa é uma outra questão importante e para a gente escalar esse negócio e ter um pouco mais de transparência, inclusive, desses volumes, de formação de preço. A gente nem falou aqui de preço, né? Quanto que vale uma tonelada de carbono, que a gente ia gastar bastante tempo aqui, porque alguns projetos de carbono valem $5, outros 10, outros 20, outros 30, porque eles têm atributos diferentes. Alguns são atributos puramente carbono, outro é carbono e água, outro é carbono e biodiversidade, outro é carbono, impacto social e água. Então, são os atributos do que a gente chama de não fungível. O carbono não é uma única tonelada em si de carbono. Então, a gente está falando de uma transição energética, mas a gente está falando de uma transformação econômica, e que a gente vai carregar o carbono e outros atributos dentro dos projetos que a gente faz, especialmente aquilo que a gente chama de projetos baseados nas soluções da natureza, que são aquilo que a gente tem uma aptidão absurda e que a gente pode ocupar um papel de protagonismo no mundo para ajudar essas etapas, esses passos de descarbonização do planeta e dialogar com esse mercado internacional que a Duda bem trouxe. Então, eu agradeço, desculpe pela minha, talvez aqui, não profundidade, que eu posso ter sido raso em algumas observações, por uma questão de tempo e da minha própria não competência profissional para abordar tudo e essa complexidade, e por isso que a gente precisa de vários atores com complementariedades e disciplinas, não só advogados, a gente vai precisar de vários desenvolvedores, programadores, pessoal que trabalha com inteligência artificial, pessoal que entenda da contador. E da ciência. Então, eu acho que isso vai ser um desafio importante, e eu vi esse volume de temas, de assuntos associados a carbono crescer nos últimos 3 décadas, e eu espero que agora a gente não caia num outro vale da morte, porque a gente já caiu quando o Kyoto acabou,
né, e a gente não teve o prosseguimento com Paris. Paris demorou muito tempo, né, para chegar onde chegou. Então, eu acho que a gente não vai passar pelo esse Vale da Morte, porque o tempo é agora. A gente tem metas já que estão atrasadas, planetárias, para desaquecer o planeta, para descarbonizar. E a gente tem 2030 é amanhã. 2030 é amanhã. 2030 é amanhã, 2050 a gente não vai dar conta, a gente vai ter quase 10 bilhões de pessoas, a gente vai estar consumindo mais energia, mais comida, mais um monte de coisa, e a gente precisa ter alternativas econômicas e socialmente justas para todos. E acho que isso é um pouco da nossa ambição, né? Weber, muito obrigado. Ressaltar que tanto o DIP quanto o Plancy, que são empresas irmãs, né, estão à disposição de vocês aqui do mercado. Então, se quiser originar um projeto, quiser a Plancy está à disposição. Se você quiser mensurar o seu inventário corporativo, a DIP está à disposição. Nosso time comercial está aqui, entre em contato com a gente, com a sua dor, o seu setor, o seu segmento, e a gente consegue internamente, através da DIP e da Plancy, atender essas demandas. Weber, muito obrigado. Acho que teremos novas edições desse encontro, acho que foi muito legal. Agradecer também a Duda, que deu o suporte técnico, a professora Cássia, lá da Mackenzie, que também ajuda. Então, agradecer a todos e principalmente a você, viu, Weber, que está aí há algumas décadas trabalhando nesse mercado. Acho que sempre escutar de você é muito legal. Valeu!